queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria podermos voltar ao O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz Espírito através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nossa alegria é redobrada porque hoje começamos a segunda parte deste livro, Evolução em Dois Mundos. Nós já fizemos os 20 primeiros capítulos densos, bastante reflexivos, com muitas informações, e que na verdade é sempre um desafio, porque o que nós estamos apresentando com o resumo e com o texto não nos libera de estudarmos mais, de aprofundarmos, de meditarmos, de, como faz o boi, né? Ruminar. Ele engole tudo, depois vai ruminando, vai comendo devagarzinho. Então nós procuramos fazer essa primeira digestão para você que nos assiste, mas é sempre bom que você volte aos programas anteriores, você leia o livro, acompanhe o que nós comentamos, anote, faça comparações por você mesmo, porque isso enriquece muito o entendimento dessas lições da primeira parte. Agora a segunda parte tem uma outra dinâmica. Por enquanto, nós vamos usar a mesma técnica. Fazer um resumo e depois ler o texto. Porém, existem capítulos que nós não faremos isso, vamos direto ao texto, porque não são assim tão complexos do ponto de vista do entendimento, é mais fácil. Portanto, quando acontecer de não ter o resumo, você vai entender aquilo que o capítulo estará explicando de uma forma direta. Agora, quando tem muito assunto, muito nome, muita coisa assim mais complicada, a gente vai fazer o resumo. Então hoje nós começaremos a segunda parte. E como você perceberá, os capítulos são mais curtos, os temas são abordados de forma mais concisa. Então não será mais como era na primeira parte, fazer cada capítulo com 2 programas. Hoje nós estaremos abordando os 2 primeiros capítulos, para você ver como é mais rápido, tá bom? Então agora, pegue o seu livro, pegue as suas anotações, vamos começar a segunda parte, que ela é consistente de perguntas que alguém apresenta a André Luiz sobre temas específicos. E no caso de hoje, o primeiro tema é a alimentação dos desencarnados. Eles comem? Eles se abastecem? Mas eles não são espíritos? Não são fumacinha, lençol que flutua, lençol come? Não são nada disso, não é? Nós vamos aprender muitas coisas relacionadas a estas questões. E você então se prepare, porque nós vamos fazer uma leitura do resumo que fizemos deste primeiro capítulo e depois vamos ao texto. Vamos lá? Acompanhe comigo. A alimentação dos desencarnados. A pergunta que fazem para começar é essa: como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados? E André Luiz nos explica que a alimentação dos desencarnados ela é semelhante a uma comparação que ele faz com a maneira de alimentação do corpo físico. O nosso corpo físico transforma matérias densas, complexas, em matérias simples, para a assimilação orgânica, mas que, no fundo, depende basicamente do abastecimento dos gases atmosféricos, principalmente o oxigênio. E por quê? Porque o oxigênio é todo o fator que vai gerar a vitalização. Os alimentos nós vamos consumi-los, eles vão ser quebrados e isso vai ter que ser depois transformado nesse processo de alimentação, com base também na inserção do oxigênio. Vamos voltar ao texto. O perispírito do desencarnado, aquilo que nós lemos até aqui, ele está se referindo ao que acontece com o corpo físico, não é? Agora, o perispírito do desencarnado também assimila as energias e delas se alimenta, naquilo que ele denomina alimentação psíquica, nutrindo-se, quando mais desligado do mundo material, já em uma esfera superior, de produtos sutis, sutilizados, ou sínteses quimioeletromagnéticas, obtidas no reservatório da natureza e na troca de raios vitalizantes e refazedores do amor
com que os seres se sustentam entre si. Olha que coisa linda! Eles têm a alimentação quimioeletromagnética, os espíritos mais elevados, eles abastecem-se desta forma, e também eles se alimentam reciprocamente pelas emissões vibratórias. Lembra que nós já vimos lá na primeira parte a mentossíntese, que é uma forma dos encarnados se abastecerem também pelas vibrações daqueles com quem nós convivemos? Isso também é comum no plano espiritual, só que de uma forma muito mais sutil, muito mais purificada. Continua André Luiz nos explicando nesse título. Essa assimilação, aquilo que você recebe no plano espiritual, ela acontece por difusão cutânea. Difusão cutânea é justamente a absorção pela pele, pela estrutura do perispírito, que é a absorção de uma substância mediante a passagem de suas moléculas através da superfície porosa da epiderme. É a explicação que ele nos dá. Na difusão, quando você passa um creme, uma coisa na pele, a pele absorve e vai para a corrente sanguínea, no corpo físico. No perispírito também acontece isso, mas não é para a corrente sanguínea como é no corpo. O perispírito absorve, porque também é feito de matéria extremamente porosa. Continua André Luiz. Através desse mesmo processo, ocorre a expulsão dos resíduos, bem como também pelos órgãos, aberturas ou canais próprios para a excreção. Compreendendo-se, porém, que pela natureza sutilizada dos elementos absorvidos e pela harmonia nas operações nutritivas, não ocorrem para o perispírito os excessos e inconveniências da excreção de sólidos e líquidos, como acontece ao corpo físico. Então, observamos, o slide anterior nos dá essa explicação muito interessante. Essa assimilação se dá por essa troca através da superfície do perispírito. Esse processo também é usado para expelir resíduos. No perispírito, aquilo que já não for utilizado pelo espírito na sua manutenção, ele é exudado. É como se fosse uma forma de suor, mas não esse suor biológico do ser humano. É pela difusão, pela troca. Ele expele esta matéria. E também, quando acontece uma necessidade distinta desta forma de limpeza, alguns resíduos podem ser colocados para o exterior através de órgãos, aberturas ou canais próprios para a excreção. Só que o André Luiz explica que como os alimentos ou essas energias são muito sutis e como há uma harmonia nas operações nutritivas, o perispírito não tem aquilo que o corpo biológico tem, a urina, as fezes, para colocá-los para fora. Eles estão com o processo de excreção muito mais diferenciado do que o corpo biológico, porque os alimentos ou as energias de que eles se abastecem não produzem esses resíduos sólidos e líquidos, como acontece na ação dos alimentos no corpo carnal. Então, são detalhes, são curiosidades interessantes e que você vai encontrar bastante referência nos programas anteriores que nós fizemos, sobretudo em livros de André Luiz, lá O Nosso Lar, ou também no Libertação, ou também nos Mensageiros, porque os espíritos vão adensando a forma através da respiração dos eflúvios de cada ambiente. E quando eles entram num estado de elevação muito grande, através da prece, essas matérias muito densas, elas são expulsas do perispírito, como se elas fossem arrojadas, como se você abrisse uma janela e aquela fumaça fosse embora e deixasse o ambiente mais limpo. Então você percebe que o processo de difusão se dá através dessa permeabilidade do perispírito, seja em assimilar um ambiente denso para densificar-se, seja em desassociar-se dessa densidade, colocando-a para fora.
É muito interessante todo esse processo. Já lá num dos capítulos do livro Nosso Lar, ele vai especificamente abordar a questão da alimentação, a sutilização da forma com que se abastece, aquilo que o governador da cidade Nosso Lar faz com toda a população depois de 30 anos, estimulando a que a alimentação fosse menos densa, menos parecida com a da terra, até que ele consegue convencer todos da necessidade de guardarem esses recursos espirituais mais intimamente obtidos da respiração e da água ou dos líquidos, resguardando apenas alimentos com aparência mais densa para os recém-chegados da terra. Lá no livro Nosso Lar ele fala sobre isso. Então, é muito interessante toda essa explicação, porque nós veremos essa mesma maneira de transitar o alimento como transitam estes outros fluidos. No livro Libertação, nós vemos Gúbio, quando vai orar com Saldanha, lá na cela onde está o seu filho, o filho de Saldanha preso. Gúbio entra num estado de elevação tão grande que a sua vibração amorosa faz com que toda aquela capa que ele tinha absorvido para ocultar a sua grandeza, ela seja diluída, ela seja expulsa, ela se difunda pelo perispírito e ele se transforma num sol dentro daquela célula que o Saldanha, o pai, fica assim encantado de ver de onde saiu essa luz, de dentro dele, de dentro do Gúbio. Então, são exemplos disso. Então, você vê no livro Os Mensageiros, Aniceto, André Luiz e Vicente chegando na superfície, perto da superfície da Terra, precisando densificar o seu corpo perispiritual através dessa respiração. A mesma coisa acontece no livro Libertação. Então, olha só que interessante. Agora a gente vai ler o texto. André Luiz vai nos apresentar agora as explicações e nós vamos ler textualmente o que ele falou. Vamos lá? Aí você tem a alimentação dos desencarnados. Como se verifica a alimentação dos desencarnados? Resposta. Ressaltando a importância da respiração no sustento do corpo espiritual, a respiração sustenta o corpo espiritual. Basta lembrar a hematose no corpo físico. O que é a hematose? Pela qual o intercâmbio gasoso se efetua com segurança, é a troca gasosa. Nosso corpo precisa trocar o sangue, o gás carbônico que está no sangue pelo oxigênio que está no ar e vice-versa. Então essa hematose no corpo físico, pela qual o intercâmbio gasoso se efetua com segurança através dos alvéolos, nos quais os gases se transferem do meio exterior para o meio interno e vice-versa, atendendo à assimilação e desassimilação de variadas atividades químicas no campo do organismo. O oxigênio que alcança os tecidos entra em combinação com determinados elementos, dando em resultado o anidrido carbônico e a água, com produção de energia destinada à manutenção das células. Estudando a respiração celular, encontraremos, junto aos próprios núcleos da ciência humana, problemas somente equacionáveis com a ingerência automática do corpo espiritual nas funções do veículo físico. Somente com a explicação do perispírito é que os cientistas poderão entender plenamente o funcionamento desse mecanismo. Por quê? Porque os fenômenos que lhes são consequentes se graduam em tantos detalhes, em tantas fases diversas, que o estudioso do corpo humano, o fisiologista, que não tenha noções do perispírito, vai abordar estes fenômenos sempre com o espanto de quem chega àquilo que é insolúvel, aquilo que não tem solução. Sabemos que para a subsistência do corpo físico é indispensável a constante troca de substâncias,
com incessante transformação de energia. O corpo tem que trocar o que ele come pelas energias que a matéria química lhe fornece, e isso vai produzir a energia dentro dos mitocôndrias, aquela coisa toda que nós vimos, que vai usar o oxigênio como combustível, aquela coisa toda. Então ele está dizendo aí, substância e energia se combinam para fornecer ao carro fisiológico ou corpo físico os recursos necessários ao crescimento e à reparação desse contínuo desgaste, produzindo a força indispensável à existência e os recursos reguladores do metabolismo. O alimento comum ao corpo carnal experimenta desde o início a digestão, pela qual os elementos coloidais indifusíveis, que é uma sopa de substâncias complexas, aquilo que você come, que você morde, e vai ter que quebrar aquilo tudo, a saliva vai descer para o estômago. Essa sopa, que ele chama de elementos coloidais indifusíveis, eles são muito complexos, se transubstanciam, se transformam em elementos cristalóides difusíveis, que são substâncias mais simples, convertendo-se ainda as matérias complexas em matérias mais simples, acessíveis à absorção. E que esta absorção é seguida pela circulação desses valores nutrientes suscetíveis de aproveitamento pelos tecidos, seja para uma aplicação imediata, seja para reserva destinada aos resíduos, aliás, seja para guardar, aquilo que não for usado, e os resíduos disso tudo são destinados à expulsão natural. Os resíduos são expelidos na urina, nas fezes ou na respiração. Então ele está aqui fazendo uma pequena descrição do processo alimentar. Você come, quebra todas aquelas moléculas longas, aquelas moléculas muito densas, muito difíceis de serem absorvidas. Aí vai para o estômago, faz o mesmo processo. Depois que fez essa sopa, vai para o intestino. E no intestino, as moléculas mais simples começam a ser absorvidas pelas paredes intestinais, caem na circulação, vão direto para as células para serem usadas já, ou vão para a reserva, em tecido adiposo, outras coisas. Agora ele continua explicando. A ciência terrena não desconhece que o metabolismo guarda a tendência de manter-se estável. A ciência sabe disso. Essa estabilidade é uma estabilidade constante. Tanto assim que, reconhecidamente, a despesa, que é o gasto de oxigênio, e o teor de glicemia em jejum revelam quase nenhuma diferença de dia para dia. O quanto você gasta de oxigênio e a glicemia que está no seu sangue, todo dia vai estar logo cedo fixado num padrão único. E ele explica isso, porque essa é uma das funções do perispírito, é que o corpo espiritual, comandando o corpo físico, ele sana, ele regula espontaneamente, quando harmonizado nas suas próprias funções, qualquer desequilíbrio acidental nos processos metabólicos, governando as reações do campo nutritivo comum. O perispírito faz isso. Nós não ignoramos desse modo que desde a experiência carnal o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume, o alimento denso, simplesmente como recurso complementar de fornecimento de matéria que possa ser modelável, matéria plástica e energética. O alimento de volume, que ele chama, é justamente o alimento denso, que vai permitir a formação de tecidos, a multiplicação muscular, a renovação das células, alimentos para a finalidade modelatória, que ele chama de plástica,
Plástico aqui não estou falando de derivado do petróleo, né? Se ninguém é feito de plástico, mas quer dizer, a matéria que vai ser moldável, que tem plasticidade. Então essa matéria que são nossos músculos, nossos tecidos, ela é o nosso alimento denso é utilizado para isso e também para fornecimento de energia. É um recurso complementar para essas duas coisas, fora a respiração, que é a principal. Então, não ignoramos desse modo que desde a experiência carnal o homem se alimenta muito mais pela respiração, obtendo e colhendo o alimento de volume, o alimento denso, simplesmente como recurso complementar de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias à massa física, à massa corpórea e à distribuição dos potenciais de força nos variados departamentos orgânicos. Bom, até aqui ele está explicando tudo o que acontece com o corpo humano, para fazer esse paralelo entre a importância da respiração, a troca gasosa, o que vai ser utilizado depois para todo o funcionamento do organismo e o alimento físico que a gente come. Até agora ele está falando do corpo de carne. Agora vamos ver o que ele vai falar do espírito, porque a pergunta foi sobre a alimentação dos desencarnados. Abandonado o envoltório físico na desencarnação, se o perispírito, que aqui ele também chama de psicossoma, se o perispírito está ainda profundamente enraizado às sensações terrestres, ocorre ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é próprio, que lhe é familiar. E quando não supera essa necessidade ao preço do próprio esforço, no auto-reajustamento, ele provoca os fenômenos da simbiose, da associação psíquica, que o levam a conviver temporariamente no halo vital, na estrutura energética daqueles encarnados com os quais ele se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Então, se o espírito está muito ligado à matéria, ele não conseguindo sair dessa necessidade, ele vai permanecer ligado àqueles que lhe forneciam esse alimento, e ali permanece com aqueles que ele afiniza, ou com aqueles que ele quer perseguir, que ele quer usar, que ele quer sugar a energia. Então, você observa que se o espírito não é muito elevado, ele se sente atraído por essa necessidade. Fome, tem que comer, tem que beber, ele precisa daquilo. Aí ele continua nos explicando. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são levados pelos agentes da bondade divina, por outros espíritos amigos, aos centros de reeducação do plano espiritual, onde eles encontram uma alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas, até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância, o abastecimento das substâncias é tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se demonstre, se evidencie o enobrecimento da alma. Porquanto, pela assimilação da pele, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, se nutre de produtos sutilizados ou sínteses quimio-eletromagnéticas obtidas, aspiradas no reservatório da natureza e na troca dos raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que por ela se origina
a ideal euforia, a ideal animação orgânica e mental do indivíduo, da personalidade. Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor, para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. De qualquer modo, porém, o corpo espiritual, com alguma provisão de substância específica, ou simplesmente sem ela, quando ele já consiga se valer apenas da difusão cutânea, aquela assimilação de superfície para refazer seus potenciais energéticos, ele conta com processos da assimilação e da desassimilação dos recursos que lhe são peculiares, não dispensando o trabalho de transpiração, de exsudação dos resíduos pela epiderme ou pelos emunctórios, que são os canais de eliminação residual normais, compreendendo-se, porém, que pela harmonia de nível em que eles se encontram nas operações nutritivas e pela depuração, que ele chama aqui de essencialização, depuração dos elementos absorvidos, o que é o alimento que ele vai comer, não existem para o perispírito determinados excessos e inconveniências dos sólidos e líquidos, comuns na excreta, que acontece no corpo de carne. Então, com isso, ele nos dá uma geral a respeito de como acontece a alimentação. Então, os espíritos mais atrasados, eles fazem o quê? Eles precisam sentir necessidade de comer. Eles estão funcionando mentalmente como se fosse corpo de carne. Em determinadas circunstâncias, eles permanecem com os encarnados, eles permanecem ali vivos. Nós nos recordamos no livro Missionários da Luz, daquela situação em que André Luiz vai com o instrutor Alexandre à casa de uma família que a dona da casa tinha ido no centro espírita pedir ajuda porque o marido tinha sumido, ninguém sabia o que tinha acontecido, e ela pedia ajuda para os espíritos para ver se eles encontravam um marido, e de verdade, quando eles chegam na casa no dia seguinte para saber mais da situação da família, eles se deparam com o pessoal da casa encarnado lá na cozinha, na copa humilde, onde eles estavam esperando a comida. Tem 2 idosos, 2 crianças e mais a mulher que está preparando o almoço. E eles se deparam com algumas entidades em cima do fogão, inalando aquele vapor que sai da panela, onde há princípios também dissolvidos dos alimentos que o vapor leva, e eles inspiravam esses princípios, esses eflúvios do alimento. Por quê? Porque eles achavam, esses espíritos que estavam fazendo isso, que eles precisavam comer, a única forma deles comer era assim. Outros se aproximam da pessoa e vão sugando suas energias. Então, isso é uma forma de abastecer-se, que na mente desses espíritos não preparados para isso, é uma forma de eles se sentirem abastecidos. Porém, André Luiz explicou bem claramente que quando é possível, os espíritos amigos levam esses necessitados, ainda iludidos com essa pouca adequação ao mundo espiritual, para centros de reabilitação, para eles irem se acostumando. Então eles dão um pouco de comida como se fosse da terra, aí eles comem e se sentem melhor. No dia seguinte, eles vão com um pouco menos, tem a aparência da comida, para a mente se sentir abastecida, mas é um concentrado fluídico. Vai abastecer o perispírito, eles não precisam mais do corpo de carne. Então eles vão a um processo de desmame, vamos chamar assim, né? Eles vão substituindo aquela necessidade até que eles se adequem ao ambiente espiritual onde eles estão. Olha que interessante. Agora, já os espíritos mais elevados não. Eles se relacionam, eles se abastecem dos princípios vitalizantes da natureza, que é o esforço que o governador da cidade Nosso Lar está fazendo com toda a comunidade para eles melhorarem o padrão vibratório, e com isso, esses espíritos, eles não dependem tanto de qualquer tipo de ingestão densa ou aparentemente densa. E realça a importância do amor como fonte de alimento,
tanto para os espíritos quanto para os próprios encarnados. Quantas pessoas que perdem entes queridos, ou porque se separaram, ou porque morreram, ficam num estado de não querer comer, num estado de... Pode abastecer, pode comer qualquer comida, que se sentem vazios. Por quê? Porque sentem falta daquela troca, daquela alimentação de euforia vibratória, de euforia energética, que é a companhia da pessoa querida. Não é? Interessante isso. Agora nós vamos para o capítulo 2, que fala da linguagem dos desencarnados. São informações muito preciosas. Vamos então ler o resumo que fizemos sobre esse pequeno capítulo que é também muito instrutivo. Vamos lá? A linguagem dos desencarnados, capítulo 2 da segunda parte. Como se caracteriza a linguagem entre os espíritos? Como que os espíritos conversam? Aí André Luiz começa a nos explicar, e eu estou fazendo um resumo, tá bem? Para os espíritos, a linguagem é, acima de tudo, a imagem que projetam de si mesmos. Nos planos mais elevados, os espíritos sublimados plasmam quadros vivos que demonstrem a mensagem ou o ensinamento, fazendo-o em silêncio ou com a mínima expressão verbal, em círculos mentais de arte e beleza. Já as inteligências infelizes, que já aprenderam a usar a mente para plasmar imagens, são espíritos não elevados, são espíritos infelizes, mas que sabem que a mente produz imagens. Eles costumam formar telas aflitivas em círculos mentais fechados e obsessivos, projetando essas telas sobre as mentes às quais eles se ligam. Os espíritos que se utilizam dos médiuns, agora está falando especificamente da ligação de espírito com os médiuns, né? Eles trabalham sobre os médiuns com base nas imagens positivas com que as envolvem no transe. Eles criam imagens e, com base nessas imagens muito bem estabelecidas pela mente, eles envolvem a mente mediúnica, a mente do médium no período do transe, para que os médiuns possam, depois que acontece isso, verbalizar, descrever ou transcrever os conceitos que eles estão apresentando. Os médiuns, então, vestem com as suas palavras próprias os ideogramas que os espíritos lhes transmitem. Nas regiões próximas da crosta terrena, naquilo que se conhece como o espaço das nações, no plano espiritual, a linguagem articulada, aquela linguagem falada, ainda é de fundamental importância nessas regiões, para onde o homem comum se vê imediatamente transferido após a morte do corpo físico. Com isso, nós entendemos alguma coisa daquelas explicações de outros livros que falam sobre como que os espíritos se manifestam. Existe uma atmosfera próxima do orbe terreno, para onde vão os espíritos assim que desencarnam, que nela, os espíritos ainda não estão capacitados para emitir pensamentos e conversar com pensamentos. Eles ainda articulam a linguagem e falam as suas línguas específicas. Eles têm dificuldade, às vezes, de entender a linguagem do outro, porque eles não estão trabalhando na questão do pensamento. Eles estão apenas referindo-se à maneira de expressão que eles têm nas circunstâncias que eles herdaram do mundo físico, onde eles estavam acostumados a se expressar naquela língua. No livro Os Mensageiros, André Luiz nos relata a situação estavam no período da guerra, e a guerra era uma coisa muito trágica na Europa. Havia muito ódio, muita coisa das entidades mortas na guerra, que queriam continuar guerreando. Então os espíritos procederam a uma limpeza de pelo menos 50% das entidades que haviam morrido nos campos de batalha,
para trazê-los a um campo neutro, que era a região americana. E lá eles contam que eles tinham transportes que carregavam 50 doentes espirituais, vítimas da guerra, para os centros espíritas, as igrejas, os campos vibratórios que os recebiam no Novo Mundo. No Brasil, nos Estados Unidos, onde há essas colônias. E para que isso fosse bastante eficiente, cada grupo de 50 espíritos vinha com um enfermeiro que falava a língua daqueles que haviam morrido no campo da guerra, para quando chegasse no local ele pudesse interpretar na linguagem que os doentes conheciam as orientações que precisavam. Por quê? Porque os doentes traumatizados pela morte na guerra certamente teriam muita dificuldade de pensar, de ouvir pensamento. Eles estavam ainda ligados ao mundo dos choques, de lutas, de brigas. Portanto, nessa primeira etapa, eles precisavam ouvir, falar na língua original, porque eles não entenderiam. Então, você vê que existem vários fatores que envolvem a nossa ligação com espíritos e a ligação entre eles. Agora, quanto mais elevada é a entidade, menos ela usa a palavra falada e mais ela usa a transmissão de pensamento, a leitura de pensamento e a criação de quadros por meio dos quais eles podem comunicar aquilo que é necessário ao encarnado. Em uma das obras de André Luiz, nós vimos, se não me engano, é no Obreiros da Vida Eterna, ou alguma coisa próxima desse livro, André Luiz e o seu amigo, acho que o Hilário, foram chamados a plasmar, ajudar a plasmar uma cena dentro de uma câmara cristalina, onde iria se manifestar um espírito muito elevado, para trazer orientações. Ele era tão elevado que ele não podia andar fora daquela câmara cristalina. A câmara fornecia a ele o material de plasmagem para ele se fazer visível, e ele então responderia, depois de ele ter falado algumas coisas, explicando o que ele queria, quais eram as lições, ele responderia a algumas perguntas dos que estavam ali assistindo, ouvindo. E então, a cena é muito interessante, por quê? Porque quando chega na hora de fazer as perguntas, os espíritos que tinham sido escolhidos para fazer perguntas, eles elegem a indagação, e o espírito que está lá dentro da câmara, ele tem como se fosse um pequeno quadro, ele tira um papel assim e aparece a resposta do evangelho, como resposta à pergunta que a pessoa fez. Já estava ali. Ele plasmava, em vez de ele falar, ele plasmava a resposta àquela pergunta, como se ele tirasse um pergaminho do outro, e esse pergaminho que ele apresentava correspondia à pergunta ou à resposta daquela indagação. Olha que interessante. Ele não se manifestava verbalmente na resposta. Quando se fazia a pergunta, já havia ali o pergaminho que ele ia apresentar para responder. E então André Luiz lia o que estava escrito no pergaminho, referindo-se ao Evangelho. O pergaminho que ele apresentava era sempre em relação aos conselhos que Jesus havia dado, que os evangelhos canônicos, já muito conhecidos, nos traziam. Então você percebe que os espíritos mais elevados, eles se manifestam de formas muito diferentes. No caso do contato com os encarnados, eles podem ser espíritos atrasados, que plasmam imagens densas, que plasmam intuições vibratoriamente adequadas para a ligação com os espíritos encarnados de igual padrão, e então eles utilizam esse meio de influenciação por imagens, por intuições, para manipular aqueles invigilantes que se afinizem com eles. Os espíritos bons fazem o contrário. Utilizam-se também da intuição, utilizam-se do envolvimento vibratório para interferir com pensamentos, sem obrigar o encarnado a se sentir forçado a adotar determinadas posturas. Porque os nossos protetores estão em contato conosco, mas é um contato sutil, um contato que nos garante liberdade de escolha. Enquanto que os espíritos atrasados, eles querem impor a sua vontade para que a gente obedeça.
E quando a gente é fraco, a gente acaba fazendo o que eles querem, não porque eles mandam em nós, mas porque a gente aceita. A gente gosta das mesmas coisas, dos mesmos vícios. Então é fácil. Esse é o processo de intercâmbio entre espíritos e encarnados, utilizando a linguagem do pensamento ou da plasmagem de imagens. Agora, falando da mediunidade, também acontece esse mesmo sistema. O espírito que vai se manifestar através do médium no momento do transe cria uma situação para que o médium perceba aquilo que ele quer. Agora a gente vai ler o texto de André Luiz. Vamos lá. Linguagem dos desencarnados. A pergunta é: como se caracteriza a linguagem entre os espíritos? E André Luiz responde: incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Isso acontece mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo retratar-se, necessitará poucas palavras para definir a largueza de seus planos e sentimentos, acomodando-se à síntese que lhe permite, que lhe possibilita maior potencial de tempo e de influência. Os espíritos encarnados que são sábios, eles não são muito prolíficos, eles não falam muito, eles sintetizam as coisas. Aí ele está explicando que existem círculos espirituais em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem modelar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, sem falar nada, seja com o gasto, a utilização mínima das palavras, do suprimento verbal, em circuitos mentais livres de arte e beleza. Tanto quanto muitas inteligências infelizes, aí são os espíritos atrasados, que têm o treino na ciência da plasmagem fluídica, da reflexão, eles conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que eles dominam magneticamente. De acordo com o mesmo princípio, espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam os médiuns que se apresentam para a sintonia, operam sobre elas, sobre essas mentes mediúnicas, à base das imagens positivas com as que envolvem o médium no transe, forçando essas imagens e os médios a lhes externar os conceitos. Os médios então vão exprimir. Nessas circunstâncias, expressa-se a mensagem pelo sistema de reflexão, em que o médium, embora guardando o córtex encefálico anestesiado pela ação magnética do comunicante, recebe do comunicante as ideias, os ideogramas, os sinais, os símbolos e os transmite com as palavras que lhe são próprias. Todavia, não obstante reconhecermos que a imagem está na base de todo o intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Então, com isso está muito fácil de entender, não é? Muito legal. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem já vamos para o capítulo 3º, um outro capítulo interessantíssimo que fala sobre a volitação. Mas isso é assunto para a semana que vem. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Eu espero você no próximo, O Espírito da Letra. Até lá e muita paz.